Olá pessoal, aqui é Rafael do aulaead.com, de volta ao nosso curso para iniciantes no AutoCAD. Bom, na nossa última aula, nós falamos sobre o método de construção e as principais referências do comando line. Nessa aula eu vou mostrar como é que você confere a medida desse quadrado que a gente construiu na última aula e vou mostrar outros recursos de criação do menu Draw. Legal? Vou iniciar falando sobre um novo comando que ele também vai ser acessado por tecla de atalho. A referência dele é o comando de distância, ele confere a distância do CAD e esse é o único recurso que a gente tem certeza que a medida está correta. Tem muitos alunos que conferem a medida por outro recurso, que é o recurso de Dimension. É um método errado e muito falho, já que dentro do menu Dimension, que são as cotas do nosso projeto, a gente pode configurar as cotas com sistemas de arredondamento e com parâmetros outros de medida. Então, esse comando dist é a referência indicada pela ferramenta para conferir as medidas dentro da estrutura do CAD. Tá? Então, a tecla DI, nome do comando dist, vai conferir as medidas. Vou acessar aqui DI. Um dado muito importante é que, quando eu aproximo o cursor do início e do final da linha, aparece um comando chamado endpoint. Esse endpoint é o comando de precisão que a gente tem dentro da estrutura do CAD. É impossível desenhar, praticamente impossível desenhar, sem essas estruturas de precisão que a gente chama do CAD, tá bem? Vou clicar aqui, ó, e ele vai dar o comprimento de 2, que foi o que a gente digitou na última aula. Professor, como é que eu configuro esse sistema de precisão do CAD e aonde é que eu reconheço ele como parâmetro? Aqui na nossa guia de ferramentas, no nosso status bar, esse ícone aqui, chamado Object Snap, ou as ferramentas de Snap, se eu clicar com o botão direito aqui em cima, vai abrir um conjunto de ferramentas que vem por padrão configuradas. Eu vou mostrar para vocês como é que vocês desconfiguram isso e deixam ela configurada para o modo mais confortável para vocês. Eu vou clicar com o botão direito e vou dar um clique aqui com o botão esquerdo em Settings. Ele vai abrir esse painel aqui, muito poucos cursos falam sobre isso e esse ambiente é muito específico para quem trabalha no CAD. Eu vou desmarcar aqui e vou mostrar que se eu selecionar todas as ferramentas, vai ser um método ruim e um jeito ruim de trabalhar, porque ele vai, a partir do momento que você usar a ferramenta, um Line, um Move, qualquer outra ferramenta, ele vai tentar encontrar todos esses parâmetros para você usar. Nesse caso, eu vou desmarcar todos eles e vou usar alguns aqui no nosso curso. Vou usar o endpoint, o midpoint, o centro, vou usar o quadrante, vou usar a intersecção e vou usar o perpendicular. Ao longo do curso, vocês vão entender por que eu configurei esses parâmetros. Vou dar um OK. Parâmetros configurados, a tecla de atalho desse cara é a tecla F3. Chegou em casa, o único padrão que vai estar configurado é o endpoint. Aqui, ó, acabamos de configurar os novos parâmetros para o nosso curso. Vocês vão perceber que agora, assim que eu executar o comando dist, ele aparece o endpoint, e se eu chegar próximo do meio da linha, ele já aparece o midpoint. Qual é a referência do midpoint? Ele pega exatamente no meio de qualquer linha. E nesse caso, eu dei a referência da linha, mas pode ser de um arco, pode ser de um polígono, pode ser de qualquer outra estrutura, ele vai pegar exatamente no meio da linha. Então, eu vou fazer um dist, ó, dist desse início de linha até a metade da linha. Qual é o nosso comprimento? Metade do nosso desenho. Vou até o final da linha, endpoint, comprimento da linha total. Seja na vertical, seja na horizontal. Vou dar um clique e ele mostra a referência do comando dist. Tudo bem? Bom, aqui dentro do menu Draw, eu vou avançar para o uso do retângulo, tá bem?
como eu falei, na primeira vez que eu usar o comando eu vou mostrar onde está o ícone e das próximas vezes eu vou usar a tecla de atalho. Retângulo. Ele pede um ponto inicial. Fique sempre atento ao que o command line, esse dynamic input que aparece na tela, esse input que aparece para você, qual é a referência que ele está te dando. Ele está pedindo para você especificar um canto, um corner. Vou clicar aqui. Assim que eu especificar um corner, eu posso indicar o outro canto. E ele permite que eu desenhe um retângulo. Só que notem a diferença desse quadrado que a gente tem para esse retângulo. Esse retângulo que a gente tem do lado direito, ele é um recurso chamado polilinha. E é um recurso que a gente usa muito dentro da arquitetura e dentro da mecânica. Ele conecta as linhas e deixa o desenho um pouquinho mais limpo e estruturalmente mais leve. Então a gente vai começar com essa estrutura e ao longo do curso a gente vai transformar toda a nossa planta de desenho, nosso rascunho de desenho, nesse tipo de linha chamado polilinha. Mas vocês vão entender muito bem para que serve esse comando de polilinha dentro do retângulo. Eu vou acessar agora o comando através do nosso menu de atalho chamado REC, REC de retângulo. Vou especificar o primeiro corner, o primeiro canto. Aqui na parte de baixo, no command, vão abrir 3 novas áreas, tá bem? O área e o dimensão. Eu vou usar o recurso de área e vou usar o recurso de dimensão. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que o seu cliente decida que você precisa de um ambiente com uma área quadrada específica. Vamos determinar aqui que a área quadrada vai ser 25 unidade CAD quadrado, tá bem? Vou digitar aqui, ó. Vou clicar aqui em cima e ele vai me perguntar qual é a área do ambiente. Nesse caso, como exemplo, vou digitar 25. Botão direito do mouse ou a tecla Enter, tá legal? Quando você apertar o botão direito do mouse ou a tecla Enter, ele vai perguntar qual é a medida que você tem. Lembre que sempre a primeira medida no CAD, ele vai indicar como uma medida X. Então, length X e width Y, tá bem? Nesse caso, eu vou determinar aqui a frente do nosso ambiente tem 3 metros, tá legal? 3 metros, botão direito do mouse ou a tecla Enter. Ele vai criar o retângulo para você com a distância do eixo X de 3 metros, usei o comando dist para verificar isso, e automaticamente ele vai determinar o Y, já que a gente decidiu criar uma área quadrada desse objeto. A gente sabe que cálculo de área é lado vezes lado, mas no CAD tem um comando específico para isso. Vou digitar aqui o comando de área, o novo comando através de uma sintaxe, área sem acento. Vou dar um Enter, ou o botão direito do mouse. Clico no primeiro endpoint, clico no segundo endpoint, clico no terceiro endpoint e clico no quarto endpoint aqui. Quando ele ficou mapeado todo verde, vou dar um Enter e ele vai mostrar qual é a área desse objeto e qual é o perímetro. Nós decidimos 25 metros quadrados, 25 unidades CAD, e ele mostrou. E o perímetro é a espécie de um rodapé, o cálculo desse rodapé que ele mostrou para você. Tudo bem? Então, essa é a primeira referência do retângulo. A segunda referência do retângulo é, clicou na tela, ele vai abrir 2 campos para vocês onde está escrito especificar o próximo corner, ou o próximo canto, tá bem? O que é que eu vou fazer? Para o CAD, vírgula e ponto tem as suas diferenças. Eu vou colocar aqui a medida de X, que é o primeiro quadrante que ele pede, que é esse primeiro quadradinho que está ativo, com 1,5. Isso determina a distância indicada no eixo X. Se eu usar vírgula agora, vocês vão perceber que o primeiro quadro vai aparecer um cadeado e o segundo quadro vai ser liberado para ele indicar o eixo Y. Vou digitar a tecla da vírgula. Tecla vírgula clicada e apareceu um cadeado mantendo o eixo X travado. Eu vou colocar agora 3 metros para o eixo Y e vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Com 2 coordenadas,
eu determinei um retângulo com 1,5 m por x e 3 metros por y. Esse é um recurso muito importante que dá velocidade ao método de construção que a gente fez primeiro. Então, a gente está ganhando uma evolução e agora a gente já consegue fazer retângulos ou quadrados por área ou por dimensões específicas. Vou continuar falando um pouquinho sobre o círculo e ele tem várias opções sobre círculo, tá bem? Eu vou indicar essas duas para vocês, que são os métodos mais usuais, que é o centro-raio e o centro-diâmetro. A diferença entre centro-raio e centro-diâmetro é que a diferença do raio é medida do centro até um dos quadrantes. E do diâmetro é de quadrante a quadrante, vocês vão entender. Vou indicar centro-raio. Cliquei aqui e ele mostrou qual é o ponto inicial, o ponto central do círculo. Vou clicar na tela. À medida que eu arrasto o meu mouse, ele já está determinando um parâmetro para mim. Ele quer que eu decida qual é o comprimento do raio, para ele determinar o diâmetro. Ou seja, se eu tenho um raio de 1, ele vai ter o diâmetro de 2. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, eu vou digitar aqui, ó, 1. Eu vou dar um Enter. O que é que ele fez para mim? Eu vou usar o dist para conferir qual é o raio. Do quadrante até o centro, ele determinou raio de 1, que é o método usual do compasso. Aqui, ele tem um comprimento total, que a gente chama de diâmetro. Então, isso significa raio e isso significa diâmetro. A primeira utilização da ferramenta, ele sempre vai indicar o uso do raio, mas você pode simultaneamente mudar isso para diâmetro. Eu vou usar agora a tecla de atalho. C, tecla de atalho, e cliquei aqui, ó, círculo. Vou clicar no primeiro ponto, que significa a ponta seca do compasso, né? Cliquei no primeiro ponto e ele possibilita eu indicar o raio. Professor, aonde é que eu mudo para diâmetro durante a construção do raio? Lá no Command Line, ele está aparecendo a referência do diâmetro. Professor, não quero construir por raio, quero construir por diâmetro. Vou clicar aqui, ó, diâmetro. Agora, a medida passa a ser do centro para o quadrante, de quadrante para quadrante. E agora eu vou digitar 2. Ele construiu um diâmetro, novamente para mim, com base na referência que eu passei, de 2. Pessoal, agora eu vou mostrar o terceiro recurso da gente aqui, que é o Arc, tá bem? Ó? Ele tem muitas referências, tá bem? Eu vou me ater a mostrar a primeira referência, que é por 3 pontos, que é o método mais usual, tá legal? Vou clicar aqui em Arc. Cliquei em Arc. Ele vai pedir alguns pontos, e naquele caso ele está pedindo 3 pontos, que é a referência do arco que a gente usou, tá legal? Vou clicar no primeiro ponto. Isso está acontecendo porque o nosso F8 está ligado. Eu posso apertar a tecla F8 ou ir aqui no comando e desligar o botão. Vou apertar minha tecla F8. Vocês perceberam que agora o meu cursor começou a andar em ângulo. Eu vou clicar no segundo ponto e vou clicar no terceiro ponto. O que ele fez? Ele abriu um círculo aqui, ou um semicírculo para mim, tá? Um círculo aberto. Então, essa é a referência do nosso comando arc, e o arc por 3 pontos, tá bem? Qual é a tecla de atalho desse comando? A letra A referencia o comando arc, lá. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Ele parece meio sem sentido durante essa construção, mas vocês vão perceber que durante o curso eu vou fazer o uso do comando arc, e aí vocês vão entender a utilidade desse comando dentro da estrutura, tá bem? Por fim, a gente vai acessar o comando de elipse, tá legal? E o elipse é o método de construção que a gente também usa bastante dentro da arquitetura. Eu vou me ater a usar o centro-raio, tá legal? Eu vou usar aqui, ó, arc elipse por centro. Vou clicar na tela. Ele pede sempre uma primeira referência para os comandos de círculo também, que é o centro, o ponto central, né? Nesse comando, eu posso ter
a tecla F8 ligada ou não. Vocês vão entender no final o resultado disso. Sempre a primeira medida que o CAD pede é em X. Então, eu vou digitar aqui 1, vou dar um Enter ou o botão direito do mouse, e ele vai pedir a altura do elipse. E nesse caso, para medidas menores do que 1 metro ou do sistema decimal, eu vou digitar 0,5. Enter. Olha o que ele fez para mim. Ele fez um elipse com a distância que eu desejei nesse ponto e a distância que foi dobrada nesse ponto, nesse caso, 1, né? Se eu medir daqui para cá, olha lá, meio, né? E metade da medida. Então, esse é um recurso do comando elipse, que vocês vão perceber que durante o nosso curso a gente vai fazer uso dessa ferramenta. Bom, pessoal, essa foi mais uma aula do curso para iniciantes no AutoCAD, lá do aulaead.com. Na próxima aula a gente vai usar mais recursos. Galera, até a próxima.